Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mãe Pode Tudo, podcast oficial da maternidade, oficial do Mamãe Completa, o aplicativo que vai ajudar você a passar pela jornada da maternidade de uma forma mais leve. Hoje eu tenho aqui comigo a Bruna, um parto de cada vez. Só por esse arroba, vocês já devem saber o que ela faz, né? A Bruna é doula. E ela veio aqui dividir conosco algumas dúvidas que a gente tem. Tu se tornou doula, Bruna, após uma experiência ruim no parto, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra nós essa tua experiência aí, como é que foi essa tua transição? Então, eu sempre fui aquela que eu brinco assim, eu sem saber, eu era tipo uma mini militante do parto normal desde pequena, assim, eu sempre achei muito incrível, eu sempre... A maternidade, a gestação, pra mim, sempre foi algo muito, quase um sonho, na verdade. E quando eu engravidei, eu tinha 22 na época, foi 100% no susto, assim. E eu pensei, não, eu sei que eu quero, eu vou, né, na medida do que eu podia, na realidade, né, nós dois muito novos, eu tava recém terminando a minha faculdade, vamos atrás. Então, eu estudei, eu me preparei, a gente não tinha muito poder financeiro na época, então a gente pensou, não, a gente vai estudar muito e se preparar muito pra isso. Eu sempre fui aquela que nunca teve medo e queria muito passar por aquilo, sem receio nenhum. E aí eu acabei, então, tendo o azar, vamos dizer assim, de cair num plantão que não foi um plantão ideal. E o teu médico não estava junto contigo? Não, na época tinha questão da... É normal, né? Hoje em dia a gente sabe muito, assim, do cobrar, né? Pela assistência. E na época, inclusive, a médica... Meu filho nasceria ali em fevereiro. E ela não ia estar aqui entre quinta e domingo, porque era férias. Gente, sabe que isso é uma história muito parecida com a minha. O Antônio nasceu em fevereiro também. Só que quando eu descobri que eu tava grávida, eu descobri minha gravidez aos 18 anos. Eu ganhei ele com 19. E aí eu comecei a procurar obstetra e tinha tal da taxa de disponibilidade médica, né? E aí eu falei, não, mas eu não vou pagar. E eram preços absurdos, né? Eu não vou pagar isso, eu vou atrás de um médico, deve ter algum médico que faça parto normal, que goste de fazer parto normal, porque simplesmente uma vez eu fui em uma e ela já queria agendar uma cesariana, ela nem me conhecia direito. Vamos deixar agendado assim, já. Mal conheceu a primeira consulta, pra dia tal, vamos marcar tal? Nem te pergunta o que tu quer. Exatamente. Eu falei, não, eu quero parto normal e não pretendo pagar a tal da disponibilidade médica. E eu caí em um profissional maravilhoso, que me auxiliou muito, tirou todas as minhas dúvidas, e ele era muito parteiro. Só que ele atendia num hospital que eu não queria ganhar. Mas tudo bem, né? Achei o médico, falei, tá, vamos... Não vou conseguir ter tudo. E eu justamente tive uma experiência horrível de parto, Bruna. Uma experiência muito traumática, que me doeu muito, porque eu queria muito ter parto normal, mas eu não tive auxílio nenhum. E, inclusive, o pai do meu filho não pôde ficar comigo durante o meu trabalho de parto. Gente, isso é um absurdo tremendo, porque a gente já tem, inclusive, desde 2005, a lei do acompanhante. Só que mesmo hoje, não tem esse respeito total. A gente tem lá que a gestante, a parturiente, ela deve ter acompanhante, ela tem direito ao acompanhante no momento todo ali que a gente fala, né, do ciclo desde que é internada até sair. Sim. Mas ainda assim, a gente vê muito a gestante que fica sozinha. E é muito complicado, é um momento de extrema vulnerabilidade, né? Tem momentos que a gente não sabe nem o que a gente quer fazer. E a gente tendo uma pessoa ali do lado, ela se torna nosso porta-voz, né? E eu tava sozinha enquanto ele tava esperando na sala de espera com toda a família, com todos os familiares. E eu ali, fazendo Doppler, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, eu infelizmente não consegui ter o parto normal que eu tanto sonhava. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, não tive assistência nesse trabalho de parto. Tá contando a minha história? Porque assim, é igual, assim. E acabei tendo uma cesariana, mas eu ainda vou conseguir ter um parto normal, gente. Ainda vou conseguir. E me conta uma coisa, eu vou servir um chazinho aqui do Tea Shop pra gente. Tea Shop do Shopping Pontal. Ai, é uma delícia. Eu costumo dizer que isso aqui é uma experiência multissensorial. Depois que tu experimenta, tu não quer outra. Não é diferente. Esse aqui é o tiramisu. Ele é um chá mais adocicado, assim. Ele tem o cacau.
A gente é quase uma sobremesa. Ele é quase uma sobremesa. Ele é um tiramisu mesmo, só que eles brincam que é o tea de chá, né? É uma delícia. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Se quiser mais, por favor, pega aqui. Ai, com certeza. O que faz uma doula, Bruna? Então, a gente vê muito, né, aquela na hora do parto e tudo, mas a doula é com certeza, assim, mais de 90% a gestação. Então, a gente faz um preparo muito, muito, muito grande durante a gestação, e aí a gente coloca, assim, informação, principalmente informação. Acho que depois que a gente passa por uma experiência muito difícil, a gente entende que a gente precisa saber muitas coisas antes. Então, eu passo todas as informações e eu faço um atendimento muito personalizado. Então, conforme todas as questões que a gente sabe que cada gravidez é única e pode ter questões, eu vou fazendo ali, a gente vai trabalhar tudo isso, vai falar desde o trabalho de parto em si, para ela entender o que esperar. Isso é muito importante, né? De ter uma noção do que vai esperar, para não cair num balde de água fria, que às vezes a gente acha que é uma coisa super de um jeito e não é. Induções, e aí a gente vê também possíveis questões de uma cesárea, quando bem indicada. Uma preparação muito realmente informativa. Mas também, claro, exercícios, o físico, tudo, né? O cuidado também é muito grande. Mas um preparo psicológico muito grande. Muito grande. Em que momento a gestante deve procurar uma doula? Assim, não tem. Eu já tive quem me procurou, tipo assim, estou pensando em engravidar, o que tu acha? Tu me recomenda isso, aquilo? E aí, depois a gente começou um acompanhamento. Eu já tive aquela que mal fez ali o teste, tava molhada ainda, tô grávida, e aí? Não Quero tem falar contigo. Não tem. Inclusive, eu já tive uma que chegou pra mim com 37, 38. Nossa senhora, zero preparo. Zero, assim. E por incrível que pareça, foi uma das conexões mais fortes, assim, que eu já tive, assim. Bruna, como é que fica a questão? Hoje a gente tá aqui em Porto Alegre, né? E a gente sabe que muitos hospitais ainda não veem a doula com bons olhos, né? E tem muitos hospitais, inclusive, que não permitem a doula do trabalho de parto. Como é que fica esse momento? Então, realmente, a gente tem uma realidade aqui, principalmente aqui, né, Porto Alegre, no Sul, no geral, que é uma realidade bem complicada. Não é muito fora do que é no Brasil, mas aqui a gente ainda sente um pouco mais, sim. Então, assim, tem cidades, por exemplo, que a gente sabe que já tem a lei da doula. Então, é obrigatório, deve deixar entrar. Mas em Porto Alegre a gente não tem ainda. Então, é realmente uma... Como é que eu vou te falar assim? Uma noção que deveria se ter nos hospitais. Hoje em dia a gente tem, no particular mesmo, aqui. Um hospital Um só. hospital em Porto Alegre. A gente tinha uma outra referência que agora fechou, a maternidade. E no SUS a gente ainda não pode entrar. Mesmo que já exista, inclusive, foi lançado esse ano uma norma técnica do Ministério da Saúde recomendando todos os benefícios, a importância, principalmente no SUS. Isso de certa forma, até ajuda a acelerar o processo em alguns casos, né? Exato. E pro hospital acaba... Seria mais vantajoso, né? Se tu parar para analisar. Porque a gente sabe o ir na hora certa pro hospital. Então, tu tem um acompanhamento, vai na hora mais propícia, chega no hospital, acaba sendo mais rápido. Aí depois já pode muitas receber mulheres acabam, por exemplo, eu sei que... Eu sou uma pessoa que eu estudei muito, eu sou apaixonada pela maternidade, principalmente pelo nascimento. Eu acho a coisa mais linda, o nascimento. E, inclusive, nunca pensei em me tornar doula, mas é uma coisa que, assim, eu olho com os olhos brilhando, sabe? E, por exemplo, tem mulheres que cai o tampão mucoso, elas já correm pro hospital. Sim. Sem a necessidade de correr pro hospital. Sem a necessidade. Inclusive, né, vamos fazer um link ali do tampão, ele pode sair e se regenerar e tu vai ter um parto daqui 15 dias. Não quer dizer que tu vai ter um parto no mesmo dia. E aí, muitas vezes acontece que, saiu o tampão, fui pro hospital, não tinha dilatação. Aí mandou pra casa. Ou vai pra casa, e aí fica... Então, acredito que o papel da doula seja justamente pra trazer essa informação, né? Muito. Tanto quando a gente faz o acompanhamento... E hoje em dia, por a gente ser todo um hospital, então a gente acaba fazendo um híbrido, que eu brinco, assim. Então, se tu vai pra uma maternidade que não me permite entrar, mas tu quer mesmo uma doula, a gente faz todo o trabalho da gestação. No dia do parto, da mesma maneira, eu vou pra casa da gestante, a gente fica lá, a gente identifica um momento mais propício. Aí é como uma mãezinha que deixa o filho, vai lá, deixa na portinha do hospital, dá um beijinho não é e válido, por exemplo, tu ir até o hospital, ficar por lá... Já aconteceu. Já aconteceu. Daí tu fica, né, naquela expectativa e tal.
Eu, assim, dependendo de como tá, eu vou pra casa e às vezes fica até por vídeo. Sim. Na pandemia foi um recurso, como a gente não podia entrar, foi muito, muito limitado. Era isso, a gente fazia o acompanhamento ali no hospital, ok, tchau, então a gente conversa por vídeo, vai tentando as orientações aqui, Sim. o parceiro, né, que tá ali. Por isso é muito importante o acompanhante tá junto, ter um preparo muito grande, se envolver pra caramba, porque tem casos como esse que é ele, só Sim, ele. exatamente. Então ele tem que saber. Bruna, acho que muitas pessoas ainda têm a dúvida. Qual a diferença do parto normal, do parto humanizado e do parto cesárea? Ótimo. Assim, a gente teve muito um boom ultimamente, né, do termo principalmente parto humanizado, e aí todo mundo, ai, aquele parto na água, aquele parto com luzinha, aquele parto assim. E não é. Humanizado a gente vem justamente do respeito por essa gestante. A gente fala também, né, na área, assim, que a gente não teria uma cesárea humanizada, porque a cesárea a gente vê muito como ela é uma cirurgia no qual a gestante ela não tem exatamente o protagonismo. Uhum. Mas ela também pode ser uma cesárea mais respeitosa. Uhum. Então, desde que a gente falou da luzinha, a gente pode deixar uma luz mais baixa para esse bebê vir, caso seja necessário. E a gente não é contra a cesárea de forma alguma. Pelo contrário, que bom que ela existe, porque quando precisa, é ela que vai salvar a real, assim. O que a gente prega muito é, tu precisa saber se tu realmente precisa de uma cirurgia. Porque a cesárea, ela é uma cirurgia, e é uma cirurgia de grandíssimo porte. É, assim, camadas e camadas. Eu, como doula, eu já vi, literalmente, como que Não, e rola uma ali. coisa assim, É muita eu coisa. acho que a cesariana é a única cirurgia que em menos de 24 horas a mulher tem que estar caminhando, tomando banho e cuidando de um outro ser. Exatamente. Não tá, cadê o repouso? Não tem. Né? Não tem. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, assim. Mas e a cesárea? Gente, não é só questão de, assim, ter dor ou não ter dor. Não é essa questão. Vocês têm que entender que uma cesárea é uma baita de uma cirurgia. Tu tá preparada pra isso? Tu tá preparada pra um pós-parto e pós-cirúrgico? Junto de tudo isso? É puxado. É muito puxado. É muito. Eu me lembro que quando eu ganhei o Antônio, eu simplesmente não conseguia dormir deitada. E aí, assim, eu fui pra casa 2 dias, nem 2 dias, não chegou a fechar 2 dias. Eu não tive uma assistência boa no pré-parto, no pós-parto, muito menos. E aí, eu fui pra casa e eu tinha que dormir na poltrona. Pra ficar confortável. Porque senão eu não conseguia dormir de dor. Uhum. Eu fiquei em torno de uns 15 dias andando curvada. Eu não conseguia. Exatamente. Eu assim, não me acho menos mãe por ter tido uma cesariana. Uhum. Gostaria de ter tido um parto normal. Fiquei muito chateada naquele momento. Mas, né, eu lembro que o Antônio... Eu tava cansada já. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, justamente, acho que por não ter nenhum auxílio, né? Faz diferença. E o Antônio já tava entrando em sofrimento fetal. Os batimentos já estavam subindo muito. Então, tudo bem, foi uma cesariana com indicação, né? Porque justamente eu estudei muito. Então, eu sabia, não, tudo bem. Tem indicação. Não é, o cordão umbilical está enrolado no pescoço. Não. Era porque daí tu ia olhar, pô, você tá brincando com a minha cara, né? Exatamente. Mas é uma coisa assim que eu acho que as mulheres ainda precisam ter acesso à informação, né? Precisam. Uma das coisas que a gente fala, principalmente do trabalho de parto, tudo, aquelas, né? Ficam, meu Deus, eu preciso saber tudo. E eu sempre vou, calma, vamos aprender outras coisas antes. Quando tu vai sentir um momento que tu nunca viveu, o teu cérebro vai, o que eu sei sobre isso? E se o que tu sabe é zero informação e que pode ter sofrimento, e que vai ter dor, e é perigoso, a tua experiência é de que o parto, ele vai ser sofrimento, vai ter dor e é perigoso. Então, que nem tu falou, tu não ter uma assistência, tu não saber o que esperar, tu vai ter uma experiência muito diferente. O parto do meu primeiro filho, por mais que eu sabia muito, a assistência foi terrível também. Eu, infelizmente, não caí num plantão bom. Também foi 18 horas aí, uma assistência terrível. Eu acabei numa cesárea que eu não precisava. E eu descobri depois que eu não precisava dela. Sendo que foi dilatação completa, era só esperar ele vir. Nossa Senhora. Foi tudo assim, né? Eu tive uma depressão pós-parto por causa disso. Eu me culpava, eu achei que eu tinha errado. Né? Aquela coisa tipo, o que eu fiz de errado? É que naquele momento passa tantas coisas, né? Tudo. Na cabeça E aí da mãe, o hormônios, acaba tudo, né? A gente... É aquilo muito grande, assim. Por incrível que pareça também, a minha depressão pós-parto não foi rejeitar o Mateu, foi o contrário.
Foi tipo assim, eu não pude ter ele pelo que eu sabia que era melhor pra ele, eu não conseguia amamentar ele porque não me deixaram ali nas primeiras horas, e eu pensei, eu tenho que fazer tudo por ele agora. Então, era dor ali, andando curvada, mas eu queria fazer tudo. Eu tô me achando que eu tive uma depressão pós-parto, porque simplesmente eu não queria deixar ninguém pegar o Antônio. Ninguém. Eu lembro Gente, que a é uma Dinda- proteção extrema. É. E muitas A pessoas acham que Dinda não, que é só dele rejeição. Disse pra mim, Marina, vai descansar. Eu falei, não, eu tô bem aqui. Uhum. Deixa eu pegar ele. Não, ele tá comigo. As pessoas iam ver ele, porque eu recebi muita visita, eu gostava de... Eu sempre gostei de casa cheia, e pra mim aquilo ali não foi um problema. Um problema pra te dar. Né? Mas eu não queria que as pessoas pegassem ele no colo. Eu me sentia mal, eu falava, meu Deus, vai deixar cair. Eu olhava... Tu tá contando minha história, eu tô contando a tua. É mais ou menos isso, tu sabe que nas primeiras conversas, né? Sempre quando vem, eu gostaria de saber mais, tal, eu marco uma reuniãozinha e tal, a gente conversa. E é impressionante o quanto vem aflorando coisas, assim, conforme eu vou conversando, muitas já são mães de segunda até terceira viagem, tipo, não, peraí, mas você tá contando a minha história. Ou não, eu senti isso, e vai abrindo coisas, assim, e vai se entendendo, assim. É uma conexão bem legal, assim, que a gente vai bacana. Tendo. Bruna, e como é que as mães devem se preparar, tanto psicologicamente como fisicamente? Assim, O que tu indica pra elas, né? O que eu sempre falo? Estudem, vão atrás, independente do que eu já tô te passando, vai atrás, sem dúvida, fala comigo, vamos lá, vamos saber, vamos se preparar. É tipo assim, o vestibular, tu tem que saber tudo pra na hora tu tá 100%. E o acompanhante, né? O acompanhante, ele tem que saber tudo. Ele é a voz da gestante no dia. Nós, como doula, a gente não pode falar, não pode questionar nada, mas o acompanhante pode e deve. Então, eu faço um trabalho como eu, né, pessoalmente passei por uma experiência ruim. E o meu noivo, ele se sentiu muito culpado também. Então, é uma coisa que nós dois, a gente discutia. Ele fala, lembra de falar bem com os pais, explica a eles. Eu tô falando, eu tô incluindo eles, cada vez mais eu puxo pra eles. E hoje tem obstetras que veem doula com bons olhos? Tem. São poucos, referente, né, ao resto do cenário, mas a gente tem bons obstetras, a gente tem boas referências, tanto que, né, chegam e perguntam pra mim, tá, e aí, tu tem alguma indicação? Olha, eu tenho alguns, eu passo uns, né, que eu sei que tem essa questão, e aí eles vão atrás. Mas, assim, que... é aquela... Sim, é uma linha... tênue, né? Uma coisa que... Mas tá melhorando. Você sabe que, assim, eu tenho... Hoje eu descobri que eu tenho trombofilia, né? Tive algumas perdas gestacionais, e aí fui atrás. E eu falei com a minha médica, olha, eu quando tiver um bebê, eu gostaria muito de ter parto normal. Ela, ok, pra ti, inclusive, é melhor. Né? É melhor, ela mesma disse. Eu falei, que bom. Fico muito feliz em ouvir isso. Até tu falar, eu já tava aqui, que ela já tinha te falado. Que bom. Tu sabe que, assim, diabetes gestacional, trombofilia, hipertensão, seja que a gente já se torna pré-eclâmpsia ou não, a gente tem um mito, né, que, meu Deus do céu, tu não pode tentar normal, que é perigoso. E ao contrário. Não, é muito pelo contrário. É bem o contrário. Tu tem que... É o parto normal. Talvez tu tenha que fazer uma indução antes, se o bebê não vier até X semanas, conforme o teu caso. Mas é o parto normal, com certeza, é muito melhor. Quais são as vantagens do parto humanizado e como ele se diferencia? Do geral, assim. Como eu tava falando antes, né? O humanizado, ele vem da forma de assistência. Então, o que a gente vê? Tu é protagonista. A gestante é protagonista. A gente tá ali pra... eu brinco, vocês vão ser a minha rainha do dia. Eu vou fazer as tuas vontades, então eu vou te deixar o máximo possível alimentada, vou te deixar o máximo possível bem hidratada, que a gente sabe que numa assistência tradicional é praticamente um jejum, que as gestantes ficam, ou só uma gelatininha e olha lá. Um ambiente muito agradável, luzes hospitalares, tudo muito claro, não é legal. Eu falo assim, gente, o parto é um momento íntimo. Assim como se tu vai ter uma relação com teu parceiro, a gente não é muito fã de muitas luzes e muita exposição. A gente gosta de uma luz ambiente, a gente gosta de criar um clima que a gente se sente confortável. E aí, no parto, a primeira coisa que eu faço é isso. Cheguei na casa gestante, vamos arrumar esse ambiente. Tá o frio, tá ok. Ela, tá um pouquinho de frio. Então, vamos desligar o ar, vamos botar uma roupinha mais quente. Ok. Quer comer? Quero. Vamos lá comer uma coisinha. Ok. Quer uma musiquinha? Sim.
vamos botar uma musiquinha, aí eu boto as luzinhas, aí eu falo, ó, tem alguma foto, tem um objeto que tu sente muito conforto, sabe aquelas coisas assim de isso aqui me dá força? Então, a gente vai ter aqui. E aí, a gente cria um ambiente, eu cuido. O olhar da doula, ele tem essa diferença, porque eu olho pra ela. O que a gente diferencia, né? Tem muito aquela, a doula é enfermeira, o que que é? A enfermeira, ela é extremamente técnica, ela é fundamental, que bom se todas pudessem ter. Eu falo, quer ter? Tenha. A doula é o olhar amoroso do negócio. Então, a humanização, ela vem disso. No hospital também. E hoje os hospitais estão permitindo que as mães escolham a forma do nascimento do filho. Por exemplo, eu sei que antigamente, tu tem que ganhar deitada na maca. Hoje em dia tem na banheira, tem na banqueta, tem na bola, tem... Possibilidade. Mil possibilidades. Como é que tá essa situação, assim, nos hospitais hoje? Nos hospitais que permitem a nossa entrada, assim... a gente tem uma mudança muito grande, né, nesse modo de ver como que a gestante deve ficar. Então, varia também conforme o médico. Sim. Também. Mas a gente tá bem mais flexível nesse sentido, assim. Mas se tu pega um hospital que já não aceita tanto, a gente já vê uma limitação maior. Então, se tu for olhar, às vezes, na página do hospital, obstetra X, que atende só em X hospital, pode ser que a gente comece a ver um padrão. A gente brinca que a famosa litotomia, né, a posição que era deitadinha, tá quase passando a ser a banqueta, hoje em dia. Não como uma posição ruim, não é? Mas se a gestante quer. Sim. Não como uma imposição. Pode ser que ela prefira ficar deitada, mas se é o que ela decidiu, a gente vai lá e a gente vai apoiar ela. A posição é 100% o que ela quer. Mas eu quero de pé. Bom, então vamos lá, a equipe vai se preparar, um vai amparar o bebê, outra vai ficar junto contigo e vamos lá. Essa deveria ser. É como ela se sente mais confortável. Exatamente. Eu, no parto da minha segunda filha, né, foi uma história muito doida, assim, foi um parto extremamente rápido, tudo, uma experiência muito diferente. Eu pari na casa da minha mãe, no banheiro, na casa da minha mãe. Não foi planejado, mas era planejamento. Foi muito rápido mesmo. Foi muito rápido, assim. Tipo, eu comecei a realmente, começou o trabalho de parto na minha cabeça. É porque eu tava ganhando ela, assim, foi tipo 40 minutos. Não dava tempo de organizar as coisas. Eu fui pro chuveiro ali pra ver se tava engrenando e tal, e veio. Era ela vindo, assim. Que loucura. E eu fiquei de cócoras. Eu tava de cócoras ali, aí o meu noivo foi atrás ali pra me dar um apoiozinho ali. E veio. Que assim. legal. Sabe uma coisa que, mudando totalmente de assunto, assim, que a gente tava falando da comida. Eu fiz uma vez um post no aplicativo do Mamãe Completa. Algumas pessoas me xingaram. Mas, pra lembrar para as mães que o hospital, ele não é um hotel, né? E aí, eu disse, levem lanchinhos na mochila. Na mochila maternidade. Porque muitas vezes tu vai estar lá às 4 da manhã e vai dar fome. E o hospital, teoricamente, não tem uma cozinha aberta 24 horas. Não, né? é tudo regrado. Vão ter os lanchinhos. E isso, inclusive, é uma questão que é muito importante, e aí também entra nas coisas que eu oriento, conversem e descubram como que são as condutas do hospital que tu vai. Porque tem muito hospital, então, que não vai permitir que tu coma. O que seria a questão, né, do lado deles. No momento que tu tá no hospital, tu é paciente nossa, qualquer coisa que aconteça relacionada à alimentação, a culpa é nossa. Só que a gente sabe que é complicado. Só que na hora do parto, né? As mães, elas precisam ter força, elas precisam ter energia, elas precisam ter um monte de coisa. Exatamente. A gente sabe que pode acontecer de passar mal, de chegar a vomitar. E aí, ela passa por isso e depois não pode comer. Aí, fica fraquíssima. E aí, é uma bola de neve, né? Sim. Quem já passou por assistência ruim sabe que as bolas de neve são muito complicadas. É uma intervenção aqui, e outra, e outra, e outra. Exato. Que às vezes termina um desfecho que a gente não queria, ou não precisava. Exatamente. Bruna, eu tô aqui com a Maxi. A Maxi é uma parceira maravilhosa do podcast. Te mandou um presente. Ai, gente, muito obrigada. A Maxi, obrigada. Ela
Posso Me abrir faltou por favor. Ela ajuda mulheres a empreender. Então, as mulheres aí que querem empreender Ai, com gente, o mercado sou de fã. semi-joias. Mulheres no E olha, poder, eu assim, acho que assim. tu vai gostar, porque eu falei, ai, ela é tão delicada, Bruna. Mas eu, Ai, eu adoro. agora eu falei, eu escolhi um item que ela tá usando. Não, tá brincando comigo. Ela tá usando, Ai, que gente, é uma coisa pulseira mais com a árvore da linda. vida. Esse aqui eu ganhei esses dias da minha sogra. Viu só? Porque eu não tinha. E eu queria muito. Gente, maravilhoso. Você consegue ver assim, ó. É Ai, gente, lindo, que é lindíssimo. E são Meu peças, Deus, eu assim, amei. com uma qualidade maravilhosa. Eu amei, meu Deus. Ai, vou botar. Eu te ajudo. Eu ajudo Ai, aqui. vamos, Ai, vamos amei. seguindo o bate-papo. No meu logo eu tenho a árvore da vida, né? Porque sou apaixonada. Eu olhei e falei, eu acho que vai combinar com ela. Eu amei. Quais exercícios, alimentações e práticas tu sugere, assim, no período da gestação? Assim, ó. Eu falo assim, gestação saudável é uma gestação ativa. Então, já caiu por terra há muito tempo aquela coisa que gestante é extremamente... Acho que foi. Não foi. Que gestante é... As duas que eu tô com dificuldade aqui, gente. Não, eu vou ter que botar na outra mão, porque senão... Não é rolar. Não, eu vou ter que virar ele de lado. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Calma aí. Não, mas não tá Depois bem a gente preso. arruma, então. Depois a gente arruma. Arrumar. Ai, eu amei. Eu amei. Ai, Excelente. que bom. Ai, amei, gente. Lindo. Mas assim, então... Durante a gente tinha gestação. muito, né? Aquela coisa, tipo... Ai, tá grávida, fica em repouso, é um perigo. E não é. Não é assim. A gente tem que estar ativa, tem que fazer o que gosta. Então, chegou pra mim, principalmente no início, e aí? Tu faz alguma atividade física? Tu gosta disso, gosta daquilo? Ah, eu gosto. Tem uma maravilhosa, assim, que chegou pra mim, que ela praticava dança. E aí, tu se sente bem pra voltar? Volta. Aí, agora há pouco, ela começou o Pilates. Maravilhoso. O Pilates, inclusive, eu super recomendo. Eu consegui fazer só no finzinho da gravidez ali da minha segunda filha. E ele é maravilhoso. E a Pilates, fisioterapia assim, pélvica? essencial. Quem puder, tem que fazer. A fisioterapia pélvica, ela vem muito num preparo não só para o parto, mas para o pós também. A gente sabe que pode ser muito como uma questão de incontinência urinária ali, né? Pode perder um pouquinho da força. E vou falar por experiência, eu fiz e eu não tive problemas no pós, não tive nada. Assim, no pós. Então, a fisioterapia pélvica me ajudou muito. Todas eu falo assim, se tu puder ter todas essas assistências, seria maravilhoso. Se a gente pudesse ter, né, incentivo, né, para todas as gestantes terem assistência, é maravilhoso. A alimentação, eu falo assim, tu pode de tudo. Faz de tudo, desde que comendo bem. Tu come bem, tu te alimenta. Não é só uma questão de saúde e tal, não é só pelo bebê, mas é por ti. Sim. Por ti também. Quando a gente tem uma gestação 100% assim, muito bonitinha, que eu brinco bonitinha, regradinha, fazer exercício e tudo, a gente se sente tão bem. Não tem um cansaço tão grande, que é muito normal da gravidez, mas a atividade física, a alimentação, tu te dá uma disposição diferente. Tu vai disposta até o fim. E aí, isso eu falo por mim, assim. O último parto que eu atendi antes da minha filha nascer foi 4 dias antes dela nascer. Foi uma assistente mais ou menos 20 horas. Nossa! Então... E foi. Assim. Que legal, que bacana. Bruna, a gente tá chegando no final do podcast, mas eu tenho uma pergunta, assim, muito importante. Quais sinais indicam que o corpo está pronto para o parto e como confiar no instinto para esse processo? Bom, a gente tem vários sinais, desde um tampão, pode ser que seja um sinal, mas como eu falei antes, pode ser que demore um pouquinho. Mas, assim, a gente vê muito, né? Ai, tô sentindo uma coisa, será que eu vou pra maternidade? O que eu faço? Calma. Calma. Quando a gente chega num ponto que realmente tá indo no trabalho de parto, é quase um foguete não ter ré. Apesar de que esses últimos dias semana notícia que tem. Mas, então, assim, o trabalho de parto não ter ré, vamos dizer assim. Ele vai. Às vezes, pode ser que precise de alguma coisa, mas ele vai. Então, tu tem contração efetiva. E a contração que tu tem, eu sempre falo assim, ó. Vamos medir num período de 10 minutos, 3 contrações que durem 1 minuto. Se a gente chegar num padrão muito perto disso e por um bom tempo, provavelmente tu tá em realmente um trabalho de parto, já numa fase um pouco mais ativa, que é o que nos hospitais eles consideram, né, realmente um trabalho de parto. Um banho quente, se tu tá na dúvida, eu tô sentindo aqui e tal. Vai um banho aí de 1 horinha por aí, se tu tiver bola, maravilhoso. Inclusive,
tenham uma bola, descobrir a gestação, porque a bola de pilates lá, ela é sensacional para gestação, para o pós, é maravilhoso para fazer um bebê dormir, ele ninar, então super recomendo. E então vai pro banho, fica ali, relaxa, a ambientação, já faz a ambientação, deixa uma luzinha ali, bota uma musiquinha. Se tu sai desse banho e as contrações continuam por um tempo ou até aumentam, é muito provável que tu já esteja realmente um trabalho de parto. E aí, não nesse é uma caso, E aí, nesse caso, aí tu controla, vê, permaneceu, vamos pro hospital. Mas não é o... Começou, vou ir. É normal, né? No início ali, tampão, perde um pouquinho de sangue. Opa, já tô indo, meu Deus. E a questão da bolsa? Eu ia Estourou falar. a bolsa. A gente vê, né? Meu Deus do céu, estourou a bolsa. Novela, né? Novela. Estourou a bolsa, vamos correr pro hospital. A bolsa, o que a gente faz? Estourou a bolsa, vamos avaliar como é que tá esse líquido. Ele tá clarinho? Tá. O cheiro dele tá tranquilo? Não tem nada de cheiro forte? Não. Tá ok. Não percebeu nada de diferente? Não. Fica em casa. Se tu tem uma equipe, ou se tem uma doula, avisa. E aí, a gente fica em monitoramento conjunto. Todo mundo. Quando que pode começar esse trabalho de parto? Pode demorar até um dia. E quanto tempo o bebê pode ficar em bolsa rota? Isso vai depender muito de conduta do médico e conduta do hospital, caso tu já entre na maternidade, tá? Mas é sempre muito importante, assim, eu falo, olha, a gente vai avaliando, vai como é que tá, se tu não sentir nada aí, algumas horas eu gosto de ir pro hospital conforme outros sinais que ela apresente. Nem que seja, assim, só pra gente ver se tá tudo ok. É uma coisa também que a gente vê muito, como é que tá o bebê, tá se sentindo mexer bem? Tá ótimo, tá mexendo bem e tal, porque é comum, às vezes, ficar um pouquinho mais quietinhos ali, próximo do trabalho de parto. Então, é uma série de fatores, é muito engraçado, assim, durante as aulas, ó, pode acontecer isso, isso e isso, tá? Ai, tá, mas pode ser que não. Aí elas me olham, como assim pode ser que não? Ai, gente, gestação é um preparo que a maternidade... É uma caixinha de surpresa. Que, tipo, tudo pode ser que sim, mas pode ser que não, que nem na maternidade, a gente se prepara para isso, mas pode ser que não. Então, isso faz muita diferença de ter uma assistência. Tu ter ali uma pessoa para te estar o tempo inteiro conversando, para saber a hora certa de ir. Então, de repente, fechou aqui, tô indo para tua casa. Às vezes, eu vou ficar um dia na casa dela, para depois a gente ir pro hospital. Sim. Ou, putz, era um alarme falso. Tudo bem. Volto pra minha casa, vida que segue dos dois lados, e quando for a gente vai de novo, sabe? Sim, que bacana. Gente, eu acho que esse é um assunto que tem muito que ser falado ainda. As pessoas, elas têm que ter acesso a informações para terem partos maravilhosos. O parto, ele pode ser uma experiência incrível. Né? Eu acredito muito nisso, apesar de não ter tido uma experiência incrível, mas eu acredito muito nisso. Então, a Bruna, eu vou deixar o arroba da Bruna aqui, que é um parto de cada vez. Isso. Se vocês tiverem interesse em entrar em contato com ela. Muito obrigada por ter vindo aqui dividir um pouquinho da experiência conosco. É uma oportunidade muito legal, assim. Desde a gravidez do meu filho, eu acompanho a página. Eu sempre tinha várias coisas, né, super salvas, assim. E eu fiquei muito feliz, assim, quando recebi o convite. Gente, um beijo e até a próxima. Obrigada.